Se eu te dissesse que tem um botão invisível na sua frente agora e que apertar ele poderia mudar completamente a sua vida financeira nos próximos 12 meses, você apertaria? Claro que sim. Qualquer pessoa apertaria. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas já está apertando o botão errado todo santo dia e nem percebe. Olha só esse dado. 78% dos brasileiros não têm reserva de emergência. 78%. Isso significa que 8 em cada 10 pessoas estão a um imprevisto de distância de um desastre financeiro. Agora me responde, quantos desses 78% sonham em ficar ricos? Quase todos. 90% dos brasileiros dizem que quer ter liberdade financeira, é um dos seus maiores sonhos. Percebe a contradição? A gente sonha grande, mas age pequeno. A diferença entre quem muda de vida financeiramente e quem continua patinando no mesmo lugar não é a sorte, não é a herança, não é QI, é um padrão, um conjunto de decisões repetidas todo santo dia. E eu vou te mostrar esse padrão agora. Deixa eu te contar uma coisa que vai soar um pouco estranho aqui no começo. O seu problema financeiro não é a falta de dinheiro. Se fosse, todo mundo que ganha um aumento já estava ficando rico. E a gente sabe que não é assim. Conhece aquela história de uma pessoa que ganha 5 mil, passa a ganhar 8 e em 3 meses já está mais endividado do que antes. Isso acontece porque o problema não é a quantidade de dinheiro que entra. Está no sistema que você usa para administrar o que entra. Nesse vídeo, você vai sair daqui com um mapa. Um mapa de 4 etapas que vou te mostrar exatamente como reescrever sua história com o dinheiro. Eu não vou te prometer ficar rico da noite para o dia, não vou te vender um curso milagroso. Eu vou te ensinar a construir algo que funciona mesmo quando você erra. Algo que resiste a crises, a imprevistos, a gasto extra. E vou dividir isso em 4 pilares, cada um sustentando o outro. Vamos começar pelo motivo pelo qual a maioria das pessoas nunca sai do lugar. Cerca de 80% das famílias estão endividadas, mais da metade do país. Mas e se eu te perguntar aí qual a principal causa? O que você diria? É falta de educação financeira, salário baixo, desemprego? Tudo isso contribui. Mas a raiz do problema é mais profunda. É uma crença que a gente carrega sem perceber. A crença limitante número 1 é: preciso ganhar mais para ter dinheiro. Parece até lógico. Se eu ganhasse o dobro, meus problemas estariam resolvidos. Só que não. Conheço gente que ganha 3 mil e está bem financeiramente. Conheço gente que ganha 30 e está quebrado. O que separa um do outro não é a renda, é o comportamento. Eu já estive dos dois lados. Já ganhei pouco e vivi no aperto. Já ganhei mais e continuei no aperto. Até entender que o problema não era o quanto eu ganhava, era o que eu fazia com o que eu ganhava. Não é sobre quanto entra, é sobre o que fica. E foi quando eu entendi isso que as coisas começaram a mudar. Não da noite para o dia, lógico, mas consistentemente, mês a mês. Eu vou te contar uma história rápida. Eu conheci uma pessoa, vamos chamar aqui ele de João. João ganhava 4 mil reais por mês. Morava de aluguel, tinha um carro popular, vivia no limite do cheque especial. Um dia, ele conseguiu uma promoção. Passou a ganhar aí 7 mil reais. Todo mundo esperava que a vida dele melhorasse. 6 meses depois, ele estava mais endividado do que antes. Comprou um carro novo, um apartamento maior, uma TV de 70 polegadas. O salário subiu, mas o padrão de vida subiu junto. E a dívida também. João não mudou a trajetória dele. Ele apenas aumentou a velocidade do mesmo caminho. Agora imagine se João tivesse um sistema. Algo que dissesse para ele: peraí, você ganhou mais, mas suas regras continuam as mesmas. Esse sistema existe. E eu vou te mostrar ele agora. Vamos para o primeiro pilar. O mais importante de todos, porque sem ele, nenhum dos outros funciona. O primeiro pilar é o que sustenta tudo, é a fundação. Se essa base for de areia, o resto desaba. Eu estou falando do seu mindset, da sua mentalidade em relação ao dinheiro. E aqui vai a verdade que ninguém te conta. Você foi programado para pensar em escassez. Isso aqui não é papo de coach. Desde criança, a gente aprende que dinheiro é limitado, que é difícil ganhar, que rico é explorador, que pobre é honesto. A publicidade ela te ensina a que você precisa comprar para ser feliz. O sistema ele te empurra para o consumo. As redes sociais mostram todo mundo vivendo uma vida que você não tem. E o resultado? Você vive em um estado de falta. Sempre querendo mais, sempre sentindo que não tem o suficiente. Olha só o ciclo. Você recebe o salário, paga as suas contas, sobra um pouco de dinheiro. Mas aí aparece uma promoção, um jantar, um tênis novo, e o que sobrou vai embora. Aí você tem que esperar o próximo mês, e o ciclo vai se repetindo. Isso não é falta de dinheiro, é um padrão comportamental. É a mentalidade de escassez em ação. A diferença entre mentalidade de pobre e mentalidade de riqueza não está no saldo bancário.
está em como você enxerga o dinheiro. A mentalidade de pobre vê o dinheiro como algo que acaba, algo que precisa ser gasto antes que desapareça. A mentalidade de riqueza vê o dinheiro como uma ferramenta, algo que pode ser plantado para crescer. E não sou eu que estou dizendo isso. Estudos mostram que pessoas com mentalidade de abundância têm 3 vezes mais chances de acumular patrimônio. Por quê? Porque elas tomam decisões diferentes. Vamos ver os 3 padrões específicos que sabotam o seu dinheiro. Número 1, o consumo como recompensa. Você pensa, trabalhei duro essa semana, mereço um presentinho? Certamente você já falou isso. A gente usa o consumo como forma de compensar o estresse do trabalho. É um ciclo vicioso. Você trabalha para ganhar dinheiro, gasta dinheiro para aliviar o estresse do trabalho e precisa trabalhar mais para repor o dinheiro que gastou. E o ciclo se repete. Número 2, o status como prioridade. Preciso parecer bem-sucedido. A gente compra coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que nem ligam pra gente. O carro do ano, o iPhone novo, a roupa de marca, o jantar no restaurante caro. Nada disso é errado em si. O problema é quando você faz isso para mostrar algo que você não é. O problema é quando você faz isso para mostrar algo que você não é. Quando o status vem antes da segurança. Número 3, o amanhã como desculpa. Quando eu ganhar mais, eu invisto. Quando eu terminar de pagar isso, eu começo a guardar. Quando a crise passar, eu planejo. O amanhã ele nunca chega, porque sempre vai ter um motivo para você adiar. E enquanto você adia, o tempo passa. Os juros compostos, eles trabalham contra você. A inflação corrói o seu poder de compra. O melhor momento para começar foi ontem e o segundo melhor momento é agora. Beleza, Lucas, você me mostrou aqui o problema. Mas como eu resolvo isso? Vou te dar 2 técnicas simples que vão mudar a forma como você lida com o dinheiro. Primeira técnica, o gap de 24 horas. Toda vez que você sentir vontade de comprar algo não essencial, espere 24 horas. Não é uma compra de supermercado, não é uma conta. É aquela compra por impulso. Aquele tênis que você viu no Instagram, aquele eletrônico que está na promoção. Espere um dia, coloca no carrinho e não finaliza. No dia seguinte, você vai perceber que a vontade até passou um pouco, que aquilo não era tão importante assim. E se depois de 24 horas você ainda quiser muito, aí você pensa se pode comprar ou não. O intuito aqui é você tirar um impulso, a emoção da compra. Técnica número 2. Escreva o seu porquê financeiro. Pegue um papel e uma caneta agora. Sério mesmo. Pausa o vídeo se precisar. Escreva, por que eu quero mudar minha vida financeira? Não vale resposta genérica como para ficar rico. Tem que ser específico. Quero ter liberdade para viajar com a minha família. Eu quero poder ajudar meus pais quando eles precisarem. Quero não me preocupar com dinheiro todo mês. Quero poder trabalhar com o que eu amo. Esse porquê, ele vai ser um norte para a sua vida. Vai ser um propósito. Toda vez que você for gastar dinheiro, pergunte, isso me aproxima ou me afasta do meu porquê? Essa pergunta ela é mágica. Ela transforma o consumo automático em uma decisão consciente. Comprar esse tênis me aproxima ou me afasta da minha liberdade financeira? Fazer essa viagem agora me aproxima ou me afasta de ajudar os meus pais? Não é sobre nunca gastar, é sobre gastar com consciência. No começo sempre vai ser mais difícil. Você vai falhar, você vai comprar por impulso, você vai gastar mais do que devia. Mas aí você se lembra do porquê. E no mês seguinte você erra menos, e no outro menos ainda. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser consciente. Agora, eu vou ser sincero com você. Só mudar a mentalidade não paga as contas. Não adianta ter a cabeça no lugar se o dinheiro escorre pelos seus dedos. Você precisa de um sistema, uma estrutura que organize o seu dinheiro, que te force a fazer o certo, mesmo quando você não está com vontade. E é sobre isso que vamos falar agora. O segundo pilar é o que vai transformar a sua mentalidade em ação. Vou te apresentar o sistema mais simples e mais poderoso que eu conheço para organizar suas finanças. Os sistemas dos 3 baldes. A maioria das pessoas coloca tudo na conta corrente. E de lá sai para tudo. Conta, lazer, emergência, investimento. Tudo misturado. O resultado, você nunca sabe para onde o seu dinheiro está indo. E no final do mês sempre falta. O sistema dos 3 baldes resolve isso. Você divide seu dinheiro em 3 lugares diferentes, cada um com uma função específica. Balde número 1, segurança. A sua proteção. É o dinheiro que te salva de algo que der errado. Balde número 2, crescimento. É o seu futuro. O dinheiro que trabalha para você. E balde número 3, liberdade. É o seu presente. O dinheiro que você usa para viver. Cada balde tem uma regra, uma porcentagem e um propósito. Vamos ver cada detalhe. Balde número 1 é a segurança, pelo menos 20% da sua renda. Esse é o balde mais chato. É o menos emocionante,
mas é o mais importante. O que ele representa? É a sua reserva de emergência. É o dinheiro que te protege se você perder o emprego, se o carro quebrar, se surgir uma despesa médica. E quanto você precisa? Normalmente entre 6 e 12 meses das suas despesas essenciais. Se você gasta 3 mil por mês para viver, sua reserva precisa ser entre 18 mil e 36 mil reais. Parece muito. E é, mas é isso que te dá a paz. E onde guardar esse dinheiro? Em lugares seguros e com liquidez. Normalmente um Tesouro Selic, CDB com liquidez diária, fundos de renda fixa. Esse dinheiro não é para render muito, é para custear pelo menos ali a inflação. É para estar disponível quando você precisar. E por que esse balde da segurança é tão importante? Porque sem segurança você nunca vai arriscar nada. E sem risco não tem retorno. Se você não tem reserva, qualquer imprevisto te joga no vermelho. Você entra no cheque especial, paga juros altos, se endivida, com reserva você dorme tranquilo, sabendo que aconteça o que acontecer, você tem um colchão. Antes de pensar em investir, antes de pensar em renda extra, antes de qualquer coisa, você precisa construir a sua reserva. Esse é o passo zero. Agora vamos para o balde 2, do crescimento. Normalmente 30% aí da sua renda. Esse é o balde do futuro. É o dinheiro que vai trabalhar para você enquanto você dorme. São investimentos de médio e de longo prazo. Ações, fundos imobiliários, ETFs, criptomoedas com responsabilidade. Aqui a regra é simples. Invista todo mês, independente do mercado. Invista um valor fixo todo mês. Faça chuva ou sol, você precisa investir. Mercado de alta ou em baixa. Isso se chama preço médio. Você compra mais quando está barato, menos quando está caro. E no longo prazo o resultado é fantástico. E onde investir? Vai depender do seu perfil. Mas para quem está começando, eu recomendo fundos imobiliários para renda passiva, ETFs que replicam aí o índice para diversificação, ações de empresas sólidas para o crescimento. Não precisa ser expert. Comece com o básico. Um fundo imobiliário, um ETF, uma ação. O importante é começar. Vamos para o balde 3, o balde da liberdade, 50% da sua renda. Esse é o balde mais simples. É o dinheiro que você usa para viver. Conta de luz, de água, de supermercado, lazer, assinaturas, gasolina. Tudo que você precisa para manter o seu estilo de vida. Se você não consegue viver com 50% da sua renda, você vive acima do que pode. Se 50% não cobre as suas despesas, você tem duas opções: aumentar a sua renda, reduzir os seus gastos. Não tem milagre. Se você gasta mais do que ganha, a conta nunca vai fechar. E não confunda viver com 50% com viver na miséria. Dentro desses 50% está incluído lazer, viagem, cinema, jantar fora. A questão não é deixar de viver, é viver dentro do que você pode. Se você ganha 5 mil e gasta 4, você está gastando 80% da sua renda. Isso significa que sobra 20% para a segurança e zero para crescimento. Você precisa ajustar, seja ganhando mais, seja fazendo renda extra, seja ajustando o seu estilo de vida. Beleza, Lucas, eu entendi o conceito, mas o que eu faço na prática? Passo número 1. Abra contas separadas. Você precisa de 3 lugares diferentes para colocar o seu dinheiro. Uma conta para segurança, pode ser um CDB com liquidez diária, uma corretora para investimentos, sua conta corrente para liberdade. Se possível, automatize as transferências. No dia do seu pagamento, configure as transferências automáticas para cada função. 20% vai para a conta de segurança, 30% vai para a corretora de investimentos, 50% fica na sua conta corrente. Agora você tem um sistema. Você sabe dividir seu dinheiro em 3 baldes. Você sabe quanto guardar e onde colocar. Mas ainda falta o combustível. Porque vamos ser sinceros, se você ganha pouco, mesmo com o sistema, o crescimento ele vai ser lento. Você precisa de mais dinheiro entrando. Precisa de uma máquina de renda. É sobre isso que vamos falar agora. O terceiro pilar é o que separa quem sobrevive de quem prospera. Você não vai ficar rico com o seu salário. Deixa eu explicar. Seu salário é renda ativa. Você troca tempo por dinheiro. Se você para de trabalhar, você para de ganhar. E tem um teto. Por mais que você ganhe bem, sempre vai ter um limite. Você tem apenas 24 horas por dia. Não dá para vender mais do que isso. Sabe o que os milionários têm em comum? 70% deles têm mais de uma fonte de renda. Eles não dependem de um único salário. Eles constroem ativos que geram dinheiro enquanto eles dormem. Para construir riqueza, você precisa de múltiplas fontes de renda. Existem 4 tipos de renda e você precisa entender cada um. Renda ativa é o seu emprego, é o seu salário, é a base. Todo mundo começa por aqui, mas não pode ser o único. Número 2, renda de ativos. É o dinheiro trabalhando por você. Aluguéis, dividendos de ações,
juros de investimentos. Essa é a renda dos ricos. É o objetivo final. Número 3, renda de habilidade. É quando você usa o seu conhecimento para ganhar dinheiro extra. Freelance, consultoria, cursos, mentorias. Você escala o seu conhecimento. 1 hora de trabalho pode gerar renda para muitas pessoas. Número 4, renda de negócio. É quando você cria um sistema que funciona sem você. Vender produtos, criar conteúdo, empreender. Você constrói uma vez e colhe os frutos repetidamente. A pessoa financeiramente saudável, ela tem pelo menos 2 desses 4 tipos de renda. Lucas, isso pode ser lindo, mas eu não tenho dinheiro para investir em ativos, não tenho habilidade para aprender, não sei o que fazer. Calma, eu vou te mostrar como começar com o que você tem. Passo número 1, identifique a sua habilidade mais valiosa. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Pergunte a você mesmo, o que você faz bem? O que as pessoas te pedem ajuda? O que você faria de graça? Essa é a sua habilidade. Se você sabe escrever bem, crie um conteúdo para as redes sociais, ofereça serviços de copyright, escreva posts para empresas. Se você sabe ensinar, venda um curso online, dê mentoria, crie um e-book. Se você entende sobre finanças, dê consultoria para amigos, crie conteúdo sobre o assunto. Ensine o que você aprendeu. Se você tem tempo, invista em educação. Aprenda uma nova habilidade. Depois você monetiza isso. Passo número 2. Comece pequeno, mas comece hoje. Não precisa ter 10 mil seguidores. Não precisa faturar 5 mil no primeiro mês. Você começa com R$ 100 extras. Um freelancer, um serviço, um conteúdo. O importante é começar. Agora eu vou te mostrar o poder da renda passiva. Imagina que você consegue guardar R$ 500 por mês. Todo mês sem falta. Você investe esse dinheiro em algo que rende aí 10% ao ano. É uma taxa realista para a Bolsa de Valores de longo prazo. Quanto você teria aí em 10 anos? Você teria R$ 102 mil. Isso mesmo, R$ 102 mil. Você teria investido R$ 60 mil, que são 500 vezes 12 meses, vezes 10 anos, e os juros compostos transformaram em R$ 102 mil. Agora me responde, o que você faria com R$ 100 mil extra? Daria entrada em um imóvel? Pagaria a faculdade de seus filhos? Investiria em um negócio próprio? Simplesmente teria paz de espírito? Se você começar hoje, em 10 anos, você tem R$ 100 mil. Se você começar daqui a 5 anos, vai ter metade disso perdido. O tempo é o seu maior aliado ou o seu maior inimigo. Com renda extra e um sistema funcionando, você está pronto para o último pilar. O mais importante de todos. O que impede você de perder tudo o que construiu? Porque não adianta construir se você não sabe proteger. A gente passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro, trabalhando, investindo, economizando. Mas tem um lado do dinheiro que ninguém gosta de falar, um lado invisível. 40% dos brasileiros não têm um seguro de vida. Isso significa que 4 a cada 10 famílias estão desprotegidas. Se o provedor morrer amanhã, a família fica desamparada. Você não constrói patrimônio para sempre. Você constrói para proteger quem você ama. O erro mais comum é focar só em ganhar dinheiro e esquecer de se proteger. É como construir uma casa bonita, mas não fazer o seguro aí contra incêndios. Existem 3 escudos que protegem seu patrimônio. Escudo número 1, seguro de vida. Isso não é despesa, é investimento na tranquilidade da sua família. Se algo acontecer com você, o seguro paga um valor para os seus dependentes. Eles não ficam desamparados. Escudo número 2, reserva de emergência. Já falamos aqui disso no balde 1, mas é tão importante que merece estar aqui também. Sua reserva é o seu escudo contra imprevistos. Perdeu o emprego? A reserva te segura. Carro quebrou? A reserva cobre. Escudo número 3, planejamento sucessório. Esse aqui é o mais negligenciado. Como passar o seu patrimônio para os seus herdeiros sem pagar impostos aí excessivos. Testamento, inventário, doação em vida são instrumentos que garantem que seu patrimônio vá para quem você quer, do jeito que você quer. Vou te dar números específicos para montar o seu plano. No caso do seguro de vida, contrate um valor equivalente a 10 vezes aí a sua renda anual. Se você ganha R$ 60 mil por ano, contrate um seguro de 600 mil. Isso garante que sua família tenha dinheiro para viver por vários anos. Previdência privada. Se você declara aí imposto de renda completo, o PGBL permite deduzir até 12% da sua renda bruta. É um benefício fiscal que reduz o seu imposto agora e garante a renda no futuro. Faça um testamento, planeje um inventário. Considere doação em vida para reduzir custos. Não é caro. Um advogado especializado cobra aí alguns milhares de reais. Comparado ao custo de um inventário mal planejado, fica barato. Gastar 5% do seu patrimônio para proteger os 100% é o melhor negócio do mundo. Pensa comigo, você tem R$ 100 mil guardados.
Se você for gastar 5 mil em seguros, testamentos, planejamento, se algo acontecer, os 95 mil restantes estão protegidos. Agora eu vou falar de algo que vai além do dinheiro. Proteção não é só sobre números, é sobre legado. E o legado não é só dinheiro, é conhecimento, é valores, é história. O que você quer que seus filhos lembrem de você? Que você trabalhou 80 horas por semana e nunca esteve em casa, que você viveu preocupado aí com o dinheiro, que você deixou uma bagunça financeira para eles resolverem, ou por outro lado, que você ensinou eles a administrar o dinheiro, que você construiu algo que beneficiou a família, que você deixou segurança e não dívidas. Se você morresse amanhã, a sua família estaria protegida? É uma pergunta dura, mas é necessária. Se a resposta for não, você tem muito trabalho a fazer. Você tem um mapa completo. São 4 pilares, 4 etapas. Um caminho claro para mudar a sua trajetória financeira. Agora, você vai fazer? Porque conhecimento sem ação é entretenimento. Você pode assistir 100 vídeos sobre finanças, ler 10 livros, 10 cursos. Se você não colocar em prática, nada muda. A diferença entre quem muda de vida e quem continua igual é uma só: a ação. Vamos recapitular rapidamente o que vimos. Pilar número 1, mindset de abundância. Reprograme aí a sua relação com o dinheiro. Saia da mentalidade de escassez. Pare de usar o consumo como recompensa. Descubra seu porquê financeiro. Pilar número 2, sistema dos 3 baldes. Organize aí o seu fluxo financeiro. 20% para segurança, 30% para crescimento e 50% para liberdade. Crie um sistema que funcione para você. Construa múltiplas fontes de renda. Não dependa só do salário. Identifique a sua habilidade mais valiosa. Comece pequeno, mas comece hoje. Preserve o que você construiu. Seguro de vida, reserva de emergência, planejamento sucessório. Proteja a sua família. Construa um legado que vai além do dinheiro. Mudar a sua trajetória financeira não é sobre ficar rico da noite para o dia. Não é sobre acertar a ação que vai multiplicar o seu dinheiro em 10 vezes. Não é sobre encontrar uma fórmula mágica. É sobre tomar decisões melhores hoje para colher frutos amanhã. É sobre criar um sistema que te force a fazer o certo, mesmo quando você não está com vontade. É sobre proteger quem você ama, mesmo que isso seja desconfortável de pensar. Se este vídeo te ajudou a enxergar o dinheiro de outra forma, deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Agora, me conta aqui nos comentários, qual desses 4 pilares você precisa trabalhar mais? E caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos.